Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. O nosso convidado de hoje é Silvio Bezerra, diretor-presidente da Ecocil, uma das principais empresas da construção no Rio Grande do Norte. Ele também é vice-presidente da Fierne e atual presidente do Sinduscom, sindicato que já presidiu por outros 2 mandatos anteriores. Silvio é engenheiro civil formado pela UFRN e pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Silvio Bezerra, desde já, agradeço sua presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui hoje na TV Indústria, podendo participar do seu programa. Muito obrigada. E vamos começar falando sobre um assunto forte e polêmico, que é o Plano Diretor de Natal. Depois de praticamente 14 anos de espera, no final do ano passado, a Câmara Municipal aprovou a revisão do Plano Diretor de Natal e, finalmente, esse instrumento tem uma nova redação e já está em vigor aqui na cidade. O senhor participou ativamente do processo de acompanhamento das discussões e também até a aprovação do Plano Diretor. E eu lhe pergunto, Silvio, essa demora para que o Plano Diretor fosse revisado trouxe que prejuízos para Natal e seu entorno? E já lhe emendo com a segunda pergunta. Quais são suas expectativas agora e as expectativas da construção civil com esse novo plano diretor? Veja só, eu começo fazendo questão de dizer que o plano diretor que foi votado e aprovado, sancionado pelo prefeito, está longe de ser o plano diretor que a gente queria, a gente como Sinduscom. Mas é o que foi possível. A gente sabe que a gente faz parte de um processo democrático, onde a gente tem que ceder de um lado, as ONGs cedem do outro, as outras entidades também, e a gente conseguiu, depois de 4 anos de discussões, chegarmos a um entendimento com relação a essa lei, que é o plano diretor. Ela está longe de ser a que a gente queria, mas com certeza é um produto da democracia e a gente respeita e tem certeza que ficou, se não ficou ótimo, ficou bom para o desenvolvimento da cidade. Diante dessa aprovação do plano diretor, o que é que o senhor espera daqui para frente no que se refere a esse desenvolvimento urbanístico de Natal? Veja só, a gente passou muito tempo com um plano diretor que não foi bom. A prova disso é você ver a Grande Natal. Como que a Grande Natal cresceu? Nova Parnamirim, Extremóis, tudo isso aconteceu pela dificuldade que se tinha de se incorporar, de lançar empreendimentos aqui, né, com a lei vigente, a lei anterior, na verdade. E a gente tem certeza que essa mudança trouxe uma demanda reprimida e isso vai acontecer a partir de agora, de maneira muito forte, né? Os projetos vão deslanchar e muita coisa está para sair da prancheta aí de uma vez por todas. Essa questão urbanística, até quando a gente compara Natal com cidades vizinhas, como João Pessoa, que é uma comparação mais comum, a gente percebe o quanto lá se avançou nessa parte de construção civil durante esse período em que Natal estava no plano diretor anterior. Por que isso aconteceu, doutor Silvio Bezerra? Por várias razões, mas o plano deles lá com certeza está melhor do que o nosso, era melhor do que o nosso aqui. Fortaleza, por exemplo, avançou num outro sentido, acabou com a questão das análises de projeto. Os empresários lá interpretam a lei e licenciam seus projetos apenas com declaração de que o que está sendo projetado está de acordo com a lei. Isso é um avanço muito grande, porque dá velocidade, né? Você consegue fazer a aprovação de um projeto às vezes em 24 horas, 48 horas, coisa que a gente leva aqui 6 meses, pode levar 6 mesmo, meses. A diferença chega a esse ponto? De porque 2 dias para 6 meses? A gente entende até o lado da CEMUB, porque eles não têm uma estrutura do tamanho que deveria ter e gente experiente que saiu da secretaria para trabalhar para a iniciativa privada, e as pessoas que estão lá estão com pouca gente, pouca estrutura. Eu acredito que agora, dada a demanda que vai existir por aprovação de projetos, que a Prefeitura deverá investir, até porque a CEMUB vai passar a ser uma secretaria muito importante do ponto de vista tributário para o Tesouro Municipal, como gerador de caixa, por conta das outorgas que vão ser pagas para
se fazer os empreendimentos, eles vão com certeza dotar a Secretaria de Recursos Humanos e de maior uma estrutura. estrutura. O senhor falou que foram 4 anos de discussão dessa revisão do plano diretor. Diante de uma discussão tão aprofundada e que envolveu tantos entes da sociedade, o senhor espera uma maior segurança jurídica para o empresário na aplicação desse plano diretor? Excelente pergunta. Quando a gente reconhece que o projeto do plano diretor, que a lei do plano diretor foi votada a várias mãos, as várias cabeças, e não foi exatamente como a gente queria, a gente reconhece que ela é fruto de um processo democrático. E pela variedade de pessoas e entidades que estavam se fazendo representar nas discussões, a gente espera que todos entendam da mesma forma e respeitem a questão dos alvarás que são expedidos, né? Não dá para a gente ter participado e não aceitar o resultado como verdadeiro. A questão da insegurança jurídica é exatamente essa que eu estou colocando. Quando você reconhece que a lei vigente é o produto da democracia, você reconhece que ela, de alguma forma, deverá ser respeitada por todos. Não dá para aceitar que a prefeitura passe tanto tempo para analisar um projeto e que a gente apresente tantos relatórios e que, ao final de tudo, o alvará que é expedido pelo próprio poder público seja questionado por outros entes públicos. Órgãos públicos. Como o Ministério Público, por exemplo, tem feito questionamentos, mas participou das discussões. Participou de todas as discussões. Então, a gente quer que, se há necessidade deles questionarem a lei, que seja questionada agora, antes de ser sancionada, como foi, né? E que todos respeitem o resultado final do que foi votado, né? O senhor trouxe outro ponto interessante, que é o fato do plano diretor ter tido uma discussão de 4 anos e a gente sabe que a cidade ela é um organismo vivo, né? As necessidades urbanísticas elas vão se modificando às vezes muito rapidamente. Qual seria o tempo ideal para se fazer uma nova revisão do plano? Veja só, o plano tem dispositivos que prevê essas revisões a cada 4 anos, se eu não me engano. Eu não sei se ficou o mesmo dispositivo do plano anterior que tinha essa previsão ou se encurtaram. A verdade é que o plano deveria ter uma coisa automática no sentido de que o que é que norteia o plano? É a disponibilidade de infraestrutura que o bairro tem, um determinado bairro tem. Tem saneamento? Tem transporte coletivo? Tem eletrificação? Tem abastecimento da água? Ou seja, quanto mais infraestrutura tem, mais gente você pode botar para morar naquele lugar. O contrário é exatamente o número menor de pessoas para morar. Quando você não tem essa infraestrutura disponível, você termina sendo impossível botar muita gente, então o adensamento termina sendo menor, 1.0. Funciona assim. Então, se vem um governo e saneia uma determinada região que não era saneada, automaticamente deveria ser adotados os novos índices, sem precisar fazer uma grande discussão, né? Passar anos, né? Na verdade, é assim que funciona a filosofia do plano, é exatamente essa. Quanto mais infra, mais gente pode morar. Quanto menos infra, menos gente pode morar. O senhor falou há pouco sobre o fato de a região metropolitana ter acabado recebendo mais empreendimentos durante o período em que ficou esse stand-by, vamos dizer assim, da revisão do plano diretor. Mas o senhor, inclusive, é um dos entusiastas de um projeto inovador que vem sendo tocado na região metropolitana de Natal. O senhor poderia contar um pouquinho para a gente como é esse projeto? Que projeto é esse? Isso aí gostei da pergunta, porque é uma oportunidade da gente falar sobre o Harmonia. O Harmonia é um projeto, um projeto mais importante da nossa empresa, que tem vários outros projetos distribuídos pela Natal e pela Grande Natal, mas o Harmonia é uma comunidade planejada que vai ser construída e vai ser desenvolvida numa área de 240 hectares, dos quais a gente vai ocupar 110, ou seja, menos da metade. Mais da metade dela será área de preservação. Que interessante. Preservação ambiental, mata. Isso, preservação ambiental. O primeiro projeto com certificação LEED americana, que é um selo verde rigorosíssimo, de um bairro planejado como um todo.
que vai ser LEED Gold, ou seja, um dos tops da classificação, e que a gente foi a Copenhague para contratar um arquiteto chamado Jan Gehl, que é considerado o papa do novo urbanismo no mundo. Ele escreveu um livro que está traduzido em mais de 80 países, que chama As Cidades para as Pessoas. Ele defende a tese que as cidades deveriam ser construídas para as pessoas e não para os carros. Que interessante. Esse master plan que ele fez do projeto da gente beneficia exatamente o pedestre e as ciclovias, as bicicletas. E ele defende que você tem que ir da sua casa para qualquer um lugar que você precise ir em no máximo 10 minutos a pé ou de bicicleta. Enfim, é um projeto inovador, sustentável, e a gente vai fazer o Harmonia ser um projeto modelo para o Brasil inteiro. E quando é que vai ser lançado? A gente pretende que agora, no começo do segundo semestre, a gente consiga fazer o lançamento da primeira etapa, mas é um projeto que vai se desenvolver pelos próximos 10, 15 anos. Tantas são as unidades e tanto detalhe será. É condomínio fechado? É uma cidade onde vai ter condomínios fechados, verticais, horizontais, praças, mercado de hortifrutigranjeiros, um bocado de equipamento diferente, uma praça com uma árvore no centro, em volta de restaurantes com cadeiras e mesas nas calçadas, onde só passa pedestre, estilo cidades antigas da Europa. Então seria realmente a primeira cidade planejada do Rio Grande do Norte? Com certeza. E a gente já pode saber onde é que vai ser? Em Emaús, você vai daqui de Natal para Parnamirim pela Prudente de Moraes, pega a Prudente de Moraes, prolongamento da Prudente de Moraes, vai reto. Quando você cruzar o Rio Pitimbu, do lado esquerdo e direito você vai ver uma mata fechada. Aquela Sim. mata já faz parte do projeto e será preservada. É uma mata próxima ao rio. É, uma mata próxima ao rio. Muito a gente interessante. tomou cuidados, assim, tipo, se a lei exigia que o projeto só começasse, deixasse uma distância de segurança para a margem do rio de 100 metros, a gente adotou 150. A gente usou todos os índices relativos à questão ambiental com uma margem de segurança maior do que a lei exige, para mostrar que a gente tem responsabilidade socioambiental. Não é, isso é diferente de você cumprir a lei, você ir além do que a lei exige. Né? Então, é um dos diferenciais do projeto essa questão da sustentabilidade ambiental. E o que é que ele fez como CEO de uma das principais construtoras do estado e de destaque também fora do Rio Grande do Norte, apostar num projeto tão diferente? A gente precisa estar sempre inovando, né? A Ecocil, ao longo dos 74 anos que completa esse ano, sempre inovou em vários projetos, né? Quando lançou o primeiro centro comercial, quando lançou depois o primeiro shopping da cidade, depois foi para a Zona Norte, da Zona Norte Shopping, quando trouxe o Plano 100, quando fez os condomínios fechados de alto luxo, ou seja, a gente tem que estar inventando coisas diferentes, inovando para se renovar e se rejuvenescer, né? Não é à toa que a gente lidera o mercado imobiliário, porque o segundo lugar não tem conseguido chegar ao que a gente tem oferecido. Mas nesse quesito de inovação? É assim, a gente se manter na liderança é sempre muito difícil. A parte da inovação faz parte da cultura da gente, né? Empresarial. Inovar de maneira sustentável agora. Né? Eu vou querer saber mais sobre a sua atuação como empresário e também no Sinduscom, mas agora a gente vai para um breve intervalo e você não sai daí. Estamos entrevistando Silvio Bezerra, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte, e voltamos já já. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte apresenta a plataforma digital Mais RN, um hub de informações sobre economia e negócios. O Mais RN monitora dados estratégicos de áreas como petróleo, gás, energias renováveis e pesca para atender as demandas dos setores empresarial, público e da indústria. É uma bússola digital para orientar negócios e investimentos. Acesse maisrn.fierne.org.br e conheça o Mais RN. Fierne, pelo futuro da indústria. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte.
E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, membro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Também ex-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-RN, Silvio Bezerra. Silvio, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa e vamos continuar o nosso bate-papo. Eu queria agora falar mais sobre o seu trabalho à frente do Sinduscon. Inclusive, você me contava há pouco que, como presidente do Sinduscon, procurou a Assembleia Legislativa para que fossem feitas 2 consultas a respeito de assuntos de interesse do setor aqui no Rio Grande do Norte. E as 2 já foram encaminhadas. Eu queria lhe perguntar primeiro sobre uma delas, que trata exatamente, questiona ao TCE a respeito do possível reajuste de contratos entre construtoras e o poder público, tendo em vista essa inflação conhecida de todos, que ocorreu agora com a pandemia, principalmente, em torno dos insumos da construção civil. Qual é exatamente o objetivo dessa consulta? Veja só, a gente foi desavisado, procurou diretamente o TCE e fomos surpreendidos quando a gente ficou sabendo que o TCE não pode responder consulta de nenhuma entidade de classe, só pode responder a entidades públicas, o que eu acho que é um absurdo. O próprio presidente, Paulo Roberto, reconheceu que isso é uma coisa que está ultrapassada, que deveria ser renovada. Mas, pulando essa parte, ele nos recebeu muito bem e nos orientou que a gente procurasse um ente público. Daí nós procuramos a Assembleia Legislativa, através do senhor presidente Ezequiel, meu amigo, e encaminhamos um questionamento que é de interesse da indústria da construção civil, 100%. Foram 2 encaminhamentos. O primeiro, com relação a que você falou, que é o reajuste de preços, porque não há um consenso de qual a forma correta de fazer isso, de chegar a um reequilíbrio financeiro do contrato. O fato é que os materiais de construção nos últimos 2 anos da pandemia e entrando agora nesse negócio de guerra, tudo subiu absurdamente e nenhum índice de reajuste chega nem perto de conseguir reparar esse problema. E aí a gente precisa que o TCE determine qual é a forma correta disso acontecer, porque as empresas foram surpreendidas com esses reajustes absurdos de materiais e simplesmente não conseguem entregar os seus serviços que estavam em andamento. Isso causa um prejuízo à coletividade, né? Todo Porque a mundo. obra pública ela fica parada. Parada, exatamente. Há um reconhecimento do órgão licitante de que há necessidade de fazer isso, mas não se estabeleceu uma regra para isso. A gente precisa que isso seja feito porque precisa que as empresas terminem as obras, as empresas precisam de receber por isso e não tem cabimento elas terem que pagar esse prejuízo. E os órgãos licitantes precisam ter um respaldo para poder permitir esses reajustes. Exatamente. O outro ponto que é também assim, é até mais fácil, a gente entende que seja mais fácil, é que muitas vezes os órgãos licitantes não colocam nas suas planilhas orçamentárias determinados itens de segurança do trabalho que são exigidos pelo Ministério do Trabalho. E o fato dessas planilhas não contemplarem esses itens de segurança fazem com que, se a empresa não implementar essas coisas que a lei exige, a fiscalização vai lá e multa. Então a gente fica sem saber, é para fazer o que o Ministério do Trabalho está mandando ou para fazer o que o órgão licitante está querendo que eu faça? Porque se eu fizer o que o Ministério do Trabalho está mandando, o órgão não paga aquele serviço. E se eu não fizer, o Ministério do Trabalho vai e me multa. Ou seja, a gente fica numa sinuca de bico ali, aquela história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Atende a quem? Ao órgão licitante ou à legislação trabalhista? Não tem cabimento a gente querer cumprir a lei trabalhista e o órgão não pagar, né? A gente acha que o órgão deveria repensar essa forma. E aí a gente está fazendo esse questionamento aí também para ver como é que a gente deve proceder. E numa situação dessa, o Sinduscon recorreu então ao TCE para esclarecer e orientar da melhor forma possível de resolver. Exatamente. Silvio, com relação a essa questão do mercado de construção civil e o poder público, como é que você vislumbra
esse período, agora esse ano de 2022, acredita numa maior retomada de obras estruturantes, obras de infraestrutura, apesar de estarmos num ano delicado, que é um ano eleitoral? Veja só, os números falam por si só. No começo antes da pandemia, a gente estava saindo de uma crise gigante, onde os empregos da construção civil formais, os empregos formais, caíram para 20 mil empregos com carteira assinada, coisa que em 2014 era 40 mil empregos. A gente viu agora, durante os últimos 2 anos, e esse ano começou de maneira forte, a quantidade de empregos hoje já chega a 29 mil empregos, ou seja, houve uma recuperação no volume de contratados com carteira assinada. Isso é fruto, logicamente, dos investimentos que o governo federal, principalmente, fez no nosso estado. A gente sabe que o ministro Rogério Marinho trouxe muitos recursos para cá e isso fez com que a geração de emprego, apesar da gente não ter um plano diretor que permitiu que a gente trabalhasse de maneira forte, fossem compensadas por esses investimentos públicos. Agora que o plano diretor foi sancionado, a gente espera que essa demanda reprimida por projetos saia do papel rapidamente, que os projetos sejam analisados, que tenham segurança jurídica e que a gente possa trabalhar no mercado imobiliário também, né? Inclusive, no que se refere ao mercado imobiliário, últimas sondagens apontaram que o Rio Grande do Norte teria um dos mais baixos custos de construção do metro quadrado. E eu lhe pergunto em que isso beneficia as empresas e também o comprador, quem deseja adquirir um imóvel. Mais uma razão, desculpa lhe interromper, mais uma razão para você que está em casa se apressar na escolha do seu apartamento, do seu imóvel. Nunca teve tão barato o preço do imóvel no Rio Grande do Norte. Por quê, doutor Silvio? Super oferta de imóveis no passado levou os números para baixo, né? Os novos lançamentos não saíram do papel pelas razões que já elenquei aqui e que agora quem comprar no início vai comprar barato, mas a tendência dos preços é se recuperar e chegar a patamares semelhantes a João Pessoa, Recife, Fortaleza, que são a referência para a gente aqui, né? A gente já teve esses preços entre os mais altos do Brasil, eu lembro disso. Não chegou a ser os mais altos, mas o quarto mercado do Nordeste foi no Rio Grande do Norte, em volume, né? Nunca em preço, a gente nunca teve um preço maior do que a Bahia, do que Fortaleza e do que Recife, mas era muito perto. Mas a gente tinha mercado aquecido, mais forte e mais pujante de que João Pessoa, de que Maceió, outras capitais do Nordeste, sim. Essa realidade vai voltar ao Rio Grande do Norte? Olha, a gente teve um tempo aqui, e eu aposto muito que isso vai voltar, um dia vai voltar, né? A gente teve um tempo que a gente tinha 36 voos semanais para a Europa, e vinha europeu para Natal, gastar euro aqui, que valia uma fortuna. Então, com 50 mil euros, você comprava um bom apartamento de Natal. Quem sabe se um dia o governo conseguir recuperar esses voos semanais, os europeus recriem, esse hábito, voltem a ter o hábito de vir para Natal, voar para Natal e passar suas férias aqui, né? A gente tem visto um crescimento do investimento imobiliário nas praias, né, ultimamente. A descoberta do Airbnb, né, fez com que as nossas casas de praia, que eram usadas apenas em dezembro e janeiro, né, as casas de veraneio das principais praias do Rio Grande do Norte, passassem a ser utilizadas durante o ano inteiro por esses estrangeiros, né, pelos poucos estrangeiros que estão vindo para cá. Imagine se a gente voltar a ter um volume de voos semanais como a gente teve no passado, né? Hoje a gente tem um voo diário da TAP, aí, que não é nem os 7 dias da semana, mas já é alguma coisa. Eu me lembro do tempo, Luiz, que a gente via os anúncios de imóveis aqui em Natal bilíngues. A minha empresa fez demais isso. O anúncio era em português e legendado todo em inglês. Não faz nem tanto tempo assim. Não faz tanto tempo, não faz 10 anos isso. Então, a gente precisa fazer de tudo para que esse turista volte a frequentar Natal, né? Para isso acontecer, a gente precisa de segurança. É verdade, e o senhor fala sobre essa questão da vinda do turista, que de imediato se remete ao turismo, mas já refletindo em outras cadeias, como a cadeia da construção civil, do ramo imobiliário. E eu gostaria de lhe perguntar, Silvio, como é que você vê a atuação da Fierne como a Federação Defensora da Indústria do Estado diante desse movimento econômico e dessa situação que a gente passou agora, estamos saindo, com a graça de Deus, que foi a pandemia e que atingiu os mais diversos setores?
Veja só, a Fiern tem tido um papel importante no desenvolvimento do Mais RN, né? É um projeto belíssimo que serve de norte para o governo fazer esse Estado se desenvolver, mas tem uma coisa que é também muito importante, que é mérito do nosso presidente Amaro, que é a questão do relacionamento com o governo como um todo, né? Com as secretarias, com os secretários, com a própria governadora. Ele tem dito em todo canto, e eu repito também porque isso acontece conosco quanto a sindicato. Eu nunca tive um diálogo tão bom como a gente tem com este governo do Estado. O que a gente precisa é transformar esse bom diálogo em resultados, né? Precisamos fazer gols, que eu acho que a gente poderia estar fazendo bem mais, né? Silvio, muito obrigada por sua participação, por trazer essas opiniões tão atuais, tão antenadas com a situação econômica do nosso Estado e do mercado da construção civil. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para voltar sempre que vocês quiserem. Agradeço a Silvio Bezerra por participar desta edição do programa Indústria Mais RN e agradeço também a você que nos acompanhou na edição de hoje. O Indústria Mais RN é um programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube do Sistema Fiern. Acompanhe, curta o nosso canal e deixe o seu comentário. Até o próximo programa.